Boa tarde, bem-vindos a mais um programa de Economia do Real. Hoje o nosso convidado é o Dr. Carlos Andrade, é licenciado em Direito e é o Vice-Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Bem-vindo, Dr. Carlos Andrade. Boas tardes. Nasceu na Guarda, estudou em Coimbra e tem fortes ligações a Faro e neste momento vive em Lisboa. Explique-me como é que um beirão se tornou o homem de todo o país, do nosso Portugal. Bom, é razoavelmente fácil de explicar, porque eu quando me licenciei, eu sempre achei que as pessoas deviam voltar à sua terra. E, portanto, quando me licenciei, achei que deveria voltar à Guarda. O problema é que, de facto, depois a história do nosso trabalho obriga-nos, de vez em quando, a mudar. Em boa verdade, eu sou um produto do que é hoje normal. Consta que hoje ninguém consegue fazer a sua vida sem ter pelo menos 3 empregos diferentes. Bom, eu fui fazendo vários empregos, fui fazendo muitas coisas diferentes, em muitas terras diferentes. Digamos que fui atualizando, digamos, o meu modo de proceder por padrões que são hoje comuns, que na altura não eram. Exato. Mas é fruto do trabalho. Falemos agora da sua passagem por Coimbra, que licenciou-se em Coimbra, sua passagem como estudante. Sei que foi, em 79, Presidente da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra, após o 25 de Abril, não é? 79, tendo ainda sido comutado Presidente da Direção-Geral da Associação Académica. Portanto, esteve fortemente ligado ao retomar das tradições académicas após o 25 de Abril, portanto, em Coimbra. Que memórias guarda desses tempos? Sabe, mesmo quem não é de Coimbra, há muita gente que não é de Coimbra e que sente Coimbra como sendo sua. Claro. É claramente o meu caso. Eu acho que o tempo onde eu fui mais feliz foi claramente em Coimbra. Portanto, as minhas memórias de felicidade, de grandes momentos de felicidade, passam nesta terra. Eu fui dirigente associativo, fui de facto presidente da Direção-Geral, numa altura em que eu era presidente da Assembleia Geral, mas aconteceu um pormenor, o meu colega presidente da Direção-Geral, de forma estranha, era um belíssimo aluno e 3 meses depois de ser eleito, foi-se embora porque acabou o curso. Fizemos na altura uma junção de todos os órgãos sociais e coube a um de nós dirigir a Direção-Geral até ao final do mandato e eu desempenhei essas funções nessa altura. Portanto, foi altamente gratificante. Eu estou comprometido com a ideia de Coimbra. Do ponto de vista das tradições, bom, é verdade, é preciso fazer... Às vezes a gente esquece de como a história é extraordinária. Quando eu andava a estudar aqui em Coimbra, ser-se a favor das tradições era extremamente difícil. Exato. Porque o status quo, a esquerda na altura revolucionária, era contra as tradições. As tradições eram um ato da pequena burguesia e, portanto, a eliminar completamente. Exato. E, portanto, houve um grupo de estudantes onde eu também participei, que lançámos primeiras iniciativas de retorno às tradições. Eu fiz mesmo parte da primeira estrutura da queima das fitas, depois de 69, depois, de facto, delas terem sido suspensas. E, portanto, estou ligado àquilo que hoje é uma coisa normal. Exato. Mas na altura foi com grande esforço, até esforço físico, porque grande parte das iniciativas que levavam a que as tradições fossem retomadas acabavam à pancadaria na rua. Hoje é esquisito, é esquisito dizer isto, porque hoje as tradições são perfeitamente pacíficas, mas na altura não eram de todo. E, portanto, foi preciso ter coragem, foi preciso ter vontade, foi preciso acreditar. E se alguma coisa é o meu orgulho, é por fazer parte desse pequeno grupo. Claro. De estudantes que achou que essa era uma boa aposta e, portanto, foi uma aposta que, visto agora estes anos... Valeu a pena. Valeu a pena e foi vencida, claramente.
E os estudantes hoje não têm a noção disso. Não têm a mínima noção de como era difícil, como foi difícil e como foi quase que revolucionário essas iniciativas, mas foram interessantíssimas. Não acha que os estudantes hoje não são mais conformistas do que eram na vossa altura? Na vossa altura eram mais reivindicativos. Hoje Não, por acaso não tenho essa ideia. Não tenho essa ideia, não por essa afirmação. Admito que sim, mas a questão não é essa. Os estudantes são sempre uma reprodução da sociedade do seu tempo. Qual era a sociedade desse tempo? Pois. Era uma sociedade de grande luta ideológica, estávamos em pleno 25 de Abril e, portanto, os estudantes também eram um produto igual à sociedade. O que se discutia na sociedade era o mesmo que se discutia na vida académica, que era a ideologia. Hoje não. Hoje ninguém discute ideologia. E, portanto, a sociedade é que mudou e os estudantes mudaram da mesma maneira. Portanto, o problema não está nos estudantes, o problema está na própria sociedade. Então, que diferenças é que nota aqui entre a academia de hoje e a academia do seu tempo? A academia do meu tempo era claramente uma academia que discutia a ideologia. Hoje essa discussão não existe. E como essa discussão não existe, as discussões são muito mais de defender causas particulares, causas dos próprios estudantes. Nós defendíamos aquelas causas máximas, nós defendíamos a luta de classes. Eu lembro muito bem que um dos slogans que na altura se dizia era os estudantes ao lado do povo e sob a direção da classe operária, que era uma visão do MRPP que tinha sobre qual era o papel dos estudantes, e depois havia muita gente, os estudantes ao lado do povo e sob a direção da classe operária, era claramente a luta ideológica. Eu houve uma fase da minha vida que até defendi isto. Em Coimbra já não defendia. Em Coimbra já estava noutra fase da minha vida. Mas era isto que se discutia em Coimbra do meu tempo. E, portanto, não tem nada a ver com o que se discute hoje, como é óbvio. Totalmente diferente. Depois de Coimbra, regressou às suas raízes, tendo iniciado na Guarda um percurso de direção da Segurança Social. Sei que foi o único em Portugal que presidiu a 3 direções da Segurança Social. Portanto, foi diretora da Segurança Social na Guarda, depois Faro e depois, por último, em Lisboa. Que importância teve para si esta passagem pela Segurança Social? Estamos a falar de 30 anos da minha vida. E, portanto, é a maior marca da minha vida. Exato. É claramente a opção pelas questões sociais, foi a opção que eu fiz do ponto de vista da minha atividade. E, portanto, é aquilo que aquilo que eu sei fazer, é aquilo que me move, é aquilo por qual aprendi a lutar e, portanto, é a minha marca d'água, são as questões sociais e é aquilo que me marca como pessoa hoje, naturalmente. Portanto, a passagem pela Segurança Social não foi uma mera passagem, foi o vínculo mais marcante eu, ao chegar aos meus 60 anos, esses são os anos que mais vinculam a minha vida, como é óbvio. A preocupação com os assuntos sociais, como acabou de nos dizer, é o central na sua vida. É vice-presidente de uma associação tão relevante como a União das Misericórdias Portuguesas, que congrega mais de 400 misericórdias. Qual é a importância hoje das misericórdias? As misericórdias hoje são importantes por várias razões, mas desde logo por uma, é que são um legado histórico. As misericórdias existem em Portugal há 518 anos. Se retirar 3 ou 4, se retirar o Estado, e o Estado não é a República, é o Estado português, e mais, eventualmente, 2 ou 3 instituições, estamos a falar da instituição mais antiga, do grupo das instituições mais antigas do país. E, portanto, uma instituição que resiste à erosão do tempo, com 500 e tal anos, e tem hoje a força que é reconhecida na sociedade portuguesa, é claramente uma instituição relevante. E é portuguesa. E essa circunstância é claramente também
muito relevante. Depois nós somos, de facto, na área social, as instituições que, não tanto em número, mas em dimensão, mais atuantes do ponto de vista da proteção social em Portugal. Nós somos quem atende mais idosos, mais crianças e, portanto, somos claramente uma das almofadas sociais mais relevantes dos dias de hoje. Sem dúvida. Quais são as principais atribuições da UMP, da União das Misericórdias Portuguesas? A União das Misericórdias funciona para as misericórdias como, por exemplo, a CIP funciona para as empresas. Somos uma unidade, somos a estrutura de cúpula. Cabe-nos a nós representar as misericórdias institucionalmente e cabe-nos a nós o mais importante papel, negociar com o Estado, com os governos, aquilo que é as funções das misericórdias, os apoios públicos. Portanto, somos, digamos que, a linha avançada deste movimento. Portanto, temos hoje um papel muito essencial para a estruturação deste movimento. E as misericórdias reconhecem esse papel por uma participação massiva e por digamos, por um carinho que têm claramente pela sua união, pelos seus dirigentes, e isso engrandece-nos imenso e é motivo de grande orgulho por quem, de facto, passa pela União das Misericórdias. Claro. Fala-se muito da crise do Estado Social e da insustentabilidade do Estado Social. O que é que pensa sobre este tema? Bom, o Estado Social, de facto, levou... O Estado Social pode ser encarado sobre vários prismas, como é óbvio. Desde logo, aquele que é mais relevante é como o Estado a garantir digamos que a sustentação das pessoas em momentos de maior dificuldade. Na doença, com os subsídios de doença, em momentos de desemprego, com o subsídio de desemprego, no momento da morte. Portanto, digamos que esse pilar, que é o da Previdência, é um pilar decisivo e que levou um certo abanão agora durante a crise. Depois, um dos outros pilares do Estado Social é a prestação da saúde e que também levou a algum abanão agora Mas, por exemplo, nesta questão do Estado Social, por exemplo, tratando especificamente a questão da saúde, eu também gostaria de explicar que há uma certa confusão porque há quem identifique o Estado Social com a proteção social dada pelo Estado. Exato. Ora, não é assim. O que importa para o Estado Social é a proteção das pessoas. Quem faz a proteção social é indiferente. E, portanto, eu acho que é possível, é desejável que se possa apostar no Estado Social, e isso não quer dizer obrigatoriamente que seja intervenção pública. É mais amplo do que isso, mas isso é uma outra discussão. E depois tem um terceiro sector do Estado Social, que são o apoio às classes mais desfavorecidas, nomeadamente às crianças, aos idosos, aos deficientes, e nesse pilar do Estado Social, as misericórdias foram, provavelmente, neste momento de que vivemos, nesta crise, o que vivemos, a grande almofada. E são as instituições que estiveram presentes neste momento grave que vivemos. Eu diria que sem as misericórdias, sem o setor social, a crise teria sido mais notada, muito mais marcante, como foi, por exemplo, na Grécia, onde estas matérias, onde estas instituições não existem. E quando falhou o Estado, falhou tudo. Sim. De facto, a sociedade civil, através destas organizações, conseguiu manter níveis de proteção. O presidente da União das Misericórdias disse em plena crise uma coisa que custou muito a engolir, mas que representou muito o nosso sentimento, que era: onde houvesse uma misericórdia, não poderia haver fome. E essa circunstância de haver estas instituições, uma porta aberta, foi decisiva para termos conseguido passar esta crise
com níveis de coesão social mínimos, e isso deveu-se muito às misericórdias. Fala aí também em relação às refeições sociais. Claramente. Isto é, houve todo um programa de apoio mínimo, eu sei, assistencialista sei, e isso não é bom, não, mas foi fundamental para que não houvesse ninguém que precisasse de recorrer, por exemplo, à violência para comer. E isso não vamos tapar o sol com a peneira, porque foi decisivo. As pessoas dirigem-se diretamente a uma misericórdia para e há sempre condições para se poder garantir o essencial. E isso é decisivo numa sociedade em crise, claro, para que ela tenha o mínimo de coesão social. Sim. E teve. E nós fizemos esse papel. Ótimo. É coordenador distrital da rede antipobreza em Faro. Como estamos de pobres em Portugal, isto vai um bocadinho no andamento daquilo que estamos a falar precisamente também do apoio que dão, mas... Eu diria o seguinte, a mera existência de pobres, de existirem pobres, é um sinal de incivilidade, porque as sociedades desenvolvidas não deveriam ter níveis de pobreza como aquelas que ainda existem em Portugal. Portanto, a pobreza é claramente uma chaga, é claramente uma marca que as sociedades deveriam apagar. Portanto, não ficamos bem com a nossa consciência quando não fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que esta chaga social não se desapareça. E, portanto, eu, nessas funções que tenho de coordenador em Faro, que é, neste momento, a minha residência oficial, também contribuímos para que esta chaga, de facto, possa ser controlada e ser eliminada. Sim, porque é estranho no início do século XXI, não é? Um país da Europa, existir esta desigualdade entre ricos e pobres. O que é que acha sobre isto, no sentido de que tem aumentado? Tem aumentado, a crise aumentou. Sim, é chocante o aumento que tem tido. Claramente, a crise aumentou, o número de cidadãos portugueses nos indicadores da pobreza aumentaram, foi um resultado, claro, da crise que vivemos, e isso é chocante. Mas deixe-me que lhe diga, já agora, por referência, de que é que estamos a falar? Qual é, digamos, o grupo de maior dimensão? O grupo de maior dimensão dos pobres em Portugal são os idosos. Idosos, mesmo reformados, porque as reformas são tão baixas em Portugal que, objetivamente, mesmo quem tem reforma não atinge níveis mínimos que os afastem da pobreza. Portanto, o que fazer? O que fazer é fundamental que o país tenha condições para ter recursos para apoiar os idosos. E apoiando claramente, apoiando financeiramente, criando condições para que as reformas mínimas subam, isso é uma condição fundamental para que os níveis de pobreza em Portugal se alterem. Porque senão não têm qualidade de vida na reforma. Porque de facto a reforma hoje não permite, as reformas mais baixas, sim, não permite que as pessoas tenham mínimos de qualidade de vida que são padrões europeus. E, portanto, o problema é sempre compararmos. Se compararmos com a África, diríamos que os nossos pobres são quase ricos comparados com a África. Mas isso não nos satisfaz e nem é o nosso padrão. Nós somos europeus e, portanto, os nossos padrões devem ser comparados com a Europa. Claro. E ao nível da Europa, de facto, a faixa que é preciso tratar e apoiar é a faixa dos idosos. E quando falou há bocadinho dos apoios, não é? Que falou em primeiro lugar os idosos e aquela de pobres, parte do pessoal que agora está, das pessoas que agora estão desempregadas, vocês também não notam isso? Eu diria que há uma geração, sim, diria mesmo a minha geração, que há muita gente desempregada neste momento, com filhos a estudar. Há uma geração que foi claramente entalada.
que quando ia entrar No auge da carreira. No auge da carreira. No início, não é no auge, no início da sua carreira, não conseguiu entrar porque a crise não permitiu. E eu temo que quando a crise seja ultrapassada, que ainda está longe de o ser, Pois. quando a crise seja ultrapassada, já haja outra geração a querer entrar. E há aqui uma geração que pode muito bem vir a estar afastada de ter tido uma oportunidade de constituir uma carreira profissional sólida e vai trazer consequências sociais graves. Portanto, também, para além dos idosos, este grupo Sim, é acha preciso... que vai trazer consequências mais graves para os mais novos que estão a entrar no mercado de trabalho ou para estes que estão desempregados neste momento, que vai se manter esta crise? Eu acho que, e não destes dias, numa conversa que eu tinha com um membro do governo, nomeadamente com o ministro Dr. Vieira da Silva, ele dizia que havia até indicações dramáticas de que teríamos que passar a viver com um nível de desemprego elevado e aceitá-lo, aceitá-lo como normal, o que é de um drama total e completo. Claro. Isto é, nós estamos de facto em momentos de ruptura com o passado, a ideia de que toda a gente tinha um emprego, a ideia de que o emprego era para toda a vida, está claramente a mudar. E ainda não sabemos bem qual é o padrão que aí vem. Sim, com uma licenciatura dava logo um bom emprego. Claramente, ainda não conhecemos bem o padrão que aí vem. Portanto, o que é que eu acho? Acho que as nossas organizações sociais vão ter que estar abertas e adaptadas a estes tempos novos. E aqui é que é a marca das misericórdias. Como é que uma organização consegue viver 500 anos? Porque sempre se adaptou ao tempo novo. Senão teria morrido no virar da história há 100 ou 200 anos. Sempre acompanhou. Sempre estiveram na linha da frente do tempo novo. E eu acredito muito que as misericórdias, como estão estruturadas em Portugal, vão estar adaptadas ao tempo novo que aí vem e vão estar certamente adaptadas a apoiar as pessoas que mais necessitam neste tempo novo que aí vem. Claro. Para terminarmos, eu gostaria de saber quem é o Carlos Andrade, não o vice-presidente da União das Misericórdias, já tivemos o prazer de falar sobre isso, mas algo sobre Carlos Andrade, sobre um filme, um livro, algo que o tenha marcado na sua vida. Fale-me de si. De mim? Eu sou um fervoroso adepto, por exemplo, de uma coisa que eu acho essencial, que preenche o meu... eu adoro ficção científica. Sou um favor dos Star Wars, sou dessa geração que gosta dessas coisas diferentes que ainda não aconteceram. Portanto, sou um bocadinho inconformista, assim, um bocadinho de... não gosto muito de estar parado e de estar confortado. Isto é, em boa verdade, estou sempre a saltar da minha área de conforto. Ótimo. Agradeço muito a sua presença. Gostei muito de o ter aqui como convidado. Foi um gosto. Obrigada. E nós voltaremos na próxima semana. Boa tarde.